Este programa é patrocinado por Chegamos! Bem-vindos! Nós somos o ProMax, o podcast que é uma escola. Aqui você já sabe, não interessa se nos está a acompanhar a partir do Bom Som Channel, a partir da LAC ou mesmo a partir do YouTube. Você já sabe que aqui não tem como você sair a mesma pessoa. O nosso programa é oferecido pela Unitel, a operadora ProMax de Angola, a maior operadora móvel de Angola, que com certeza tem sempre as melhores tarifas para os seus clientes. Hoje eu trago uma convidada que, com certeza, depois deste programa, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque quando ela entrou para a minha vida nunca mais foi a mesma. É uma mulher que me apresentou a vida espiritual como eu nunca tinha visto antes, como eu nunca tinha conhecido antes, e com certeza boa parte da mulher que eu sou hoje dá-se a esse encontro que eu acredito que foi criado, protagonizado por Deus e pelo Espírito Santo. Eu tenho a honra de receber aqui no meu sofá Pro Max a pastora Leida Afonso. Pastora Leida, muito obrigada pela honra de estar aqui no nosso programa. É uma das pastoras mais jovens de Angola, uma das pastoras mais admiradas pelas mulheres angolanas, a começar por mim, não é? Eu preciso contar essa história, desculpem. Vou chorar, já tá aqui a começar a cair algumas lágrimas no canto. Eu preciso contar essa história que é a primeira vez que eu volto a cruzar com a pastora Leida depois do pastorado, não é? Eu conheci a pastora Leida em 2015, se não estou em erro, 2015, num jantar de amigos, muito longe eu de pensar que naquele dia a minha vida seria transformada. E ela, muito ousada, ainda não era pastora, mas já era uma mulher de Deus muito afincada. Ela, muito ousada, olhou para mim e disse: "Eu tenho um convite para te fazer." E de alguma forma, naquele dia, eu disse que sim, porque eu senti que sim, e nunca mais eu consegui voltar a ver Deus da mesma forma. E eu vi que aconteceu um evento no sábado, que nós já vamos falar sobre isso, e vi mulheres chorarem, vidas transformadas, e eu revi-me imenso naquilo. E hoje a minha primeira pergunta para si, que eu já nem sei se trato para ti, para si, que é uma mistura de coisas, mas pela honra, pastora, a minha primeira pergunta para si é: sempre sentiu que a sua vida ia se virar para o pastorado, ou foi uma coisa que aconteceu ao longo do tempo? Porque sempre foi aquela mulher dentro da igreja que sempre trazia ovelhas, sempre trazia pessoas novas na altura na igreja onde congregava, Hum. antes de ter a sua própria congregação. Sim. Sempre sentiu que um dia eu vou ser pastora, ou foi algo que aconteceu? Olha, eu sempre soube que tinha um chamado, da parte de Deus. Não propriamente o pastorado, mas sabia que não tinha como viver à deriva, sem Deus, uma vida normal, não. Eu sabia que eu nasci para servir a Deus. Agora, em que área é que eu não tinha certeza? A vida levou-me a isso, mas sempre soube que tinha ali um chamado da parte de Deus. E quando é que isso Hum, aconteceu? Quando é que olhou para si e percebeu: "Não, o meu chamado é este"? Olha, eu lembro-me que o meu pai espiritual, o pastor Rosário Neto, quando ele levantou-me a ministra, lá na igreja onde nós congregávamos, ele disse-me assim: Leida, tu sabes que és uma pastora. Olhando para os meus olhos, eu nunca me esqueci dessas frases do pai. Tu sabes que és uma pastora, né? Eu fiquei assim a olhar para ele. Ele disse: Tu vais ser levantada a ministra, mas tu és uma pastora. E ele falou com uma convicção que eu mesma acreditei que sim, Uhum. mas não era algo que eu ansiava. Ok. Quando eu conheci o meu esposo, e antes disso as pessoas já diziam pastora, 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 mas para mim era. Uhum. Pronto. Mas quando eu conheci o meu esposo, ele reafirmou aquilo que o pai, Rosário Neto, já havia dito. E daí Deus começou-me a convencer que sim, que havia um chamado exatamente nessa área. Antes de ser pastora, é juíza, Só, não é? É formada em direito. só. Como é que é possível conciliar dois trabalhos tão distantes um do outro, apesar de um ser um mundo físico e o outro mais Uhum, para o mundo espiritual, uhum. mas a pastora Leida é uma só? É. Como é que é possível uma mulher com
conciliar o pastorado ou a vida Uhum, pastoral, não é, uhum. com A com magistratura, a não é? magistratura, exatamente. Bom, graças a Deus eu trabalho exatamente naquilo que eu gosto, porque eu sou juíza da sala de família e o meu trabalho, em suma, é o que eu já faço no pastorado: direcionar, decidir, acautelar, aconselhar. Então não é tão difícil em termos de aplicabilidade daquilo que é a missão enquanto magistrada e enquanto pastora, porque consegue-se conciliar muito bem. Agora, relativamente ao tempo, sim, às vezes tens que dar-te mais numa área do que noutra, mas Deus dá-nos graça e conseguimos sempre equilibrar e trazer a cada departamento aquilo que é devido. E como é que é possível educar mulheres para se posicionarem com firmeza no mundo jurídico, né? Obviamente sem perderem aquilo que é a sensibilidade espiritual? Primeiro é trazê-las à consciência do seu direito e do seu dever. Isso é muito importante, porque mesmo no mundo espiritual também se aplica. Isso é um princípio geral e que é aplicável em todos os estratos sociais, em todas as esferas, em todo lugar que nós vamos. Precisamos ter essa consciência daquilo que nos é de direito e daquilo que nos é de devido, até nos relacionamentos. Porque se nós não soubermos o que temos direito e qual é o nosso dever, nunca vamos saber a nossa posição. Então, o que eu faço com as pessoas, num cômputo geral, é levá-los à consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Tanto faz juridicamente falando, quando estou na minha jurisdição como juíza, tanto faz naquilo que é a minha jurisdição pastora, quando estou dentro da igreja. Qual é que sente que é o seu maior desafio, não é, como mulher de fé dentro deste ambiente jurídico? Já em algum momento sentiu-se em conflito, tomar determinadas decisões que podiam não ir muito de acordo com aquilo que compreende ou que acredita no mundo espiritual ou na vida espiritual, ou vice-versa? Uhum. Não, por quê? Porque o direito em si tem fontes. E uma das fontes do direito é a doutrina. E quando falamos de doutrina, estamos a falar de regras e princípios, que é, em suma, aquilo que rege o mundo, que se fundamenta na palavra de Deus. Então, uma coisa acaba que indiretamente puxando a outra. Então, por exemplo, quando eu estou numa audiência a aconselhar, a trazer aqui alguma consciência, sobretudo naqueles casais que fogem à paternidade, naqueles casais que estão prestes a divorciarem-se, eu trago aquilo que é geralmente aplicável a todos, que são os princípios, que são o bom agir, o bom fazer, a verdade e aquilo que Deus, na verdade, nos ensina. Então não é difícil e nunca me senti num conflito de normas ou de ação em relação ao pastorado e ao direito. Muito pelo contrário, eles casam muito bem. Muito bom. Olha, uma das coisas que sempre me encantou muito desde que a Uhum, conheci foi a perspectiva, a sua mentalidade, uhum, a forma como sempre teve uma mentalidade de prosperidade, de mulher que conhece o seu valor, uhum, que sabe aquilo que pode ter, ou que não tem limites uhum, quanto àquilo que são as bênçãos de Deus na sua vida, uhum. não é? E existem, entretanto, muitas pessoas que dizem que mulher espiritual não pode ser ambiciosa. Tá, eu quebro, eu rejeito, eu renuncio isso. Pois, e é exatamente isso que nós, como Promax, gostávamos de trazer, à tona aos nossos telespectadores, aos nossos Uhum, ouvintes, não é? Aos nossos internautas, porque boa parte das pessoas que vai para a igreja, que acaba por se converter, acabam por achar que, de certa forma, não podem ter um pensamento ambicioso, ou melhor, não podem ambicionar mais do que aquilo que é a sua vida, mais do que aquilo que têm. O que é que a pastora, nesse momento, diria a essas mulheres? E àqueles que pensam diferente? uhum. Veja, em Gênesis 1:26, a Bíblia fala que Deus deu ao homem uma missão, que é a missão de dominar. Isso está bem expresso. Mas ele não se dirige ao domínio em relação a pessoas, ele dirige em relação à terra, ao mundo e tudo que nele há. Ora, olhando nessa perspectiva, conseguimos já deixar cair por terra toda a filosofia de pobreza, de mediocridade, daquilo que não é bom, prontos. Entretanto, quando eu olho o Deus que eu busco, o Deus que eu sirvo, olhando para aquilo que é a amplitude, a multiforme graça, a forma variada dela agir, eu consigo claramente entender o tipo de Deus que eu busco. Por quê? Algumas pessoas só não conhecem o Deus que eles buscam e elas minimizam ou exteriorizam
um Deus que se calhar acreditam que lhes foi vendido, que lhes foi ensinado, até conhecerem o meu Deus, que é um Deus próspero, que é o Deus, o dono do céu e a terra, que é o Deus, o possuidor de tudo aquilo que é visível e invisível. Logo, cai por terra esse pensamento de quem é cristão não pode viver bem, quem é cristão não pode. Eu conheço muitos cristãos ricos e espirituais, assim como conheço muito pobre, e quando eu falo pobre em todos os sentidos, e arrogante. Então, eu acho que riqueza, prosperidade, não é algo que tem que ver com espiritualidade, não. É o entendimento que a pessoa tem em relação a isso. E eu, graças a Deus, eu tive o entendimento de que Deus me fez para dominar. Deus me fez para estar no melhor. E o melhor não é comparadamente a alguém, é aquilo que Deus me chamou a ser, porque eu sou melhor na minha área de atuação, eu sou melhor na minha missão. Não há aqui competição, não há, não, eu estou a fazer para. Não, eu sou melhor naquilo que Deus me chama a ser. Então eu acho que, quanto a mim, eu não quero ser a pior, eu não quero estar sempre na última fila, eu não quero estar nos piores lugares, não. Eu quero poder estar bem e graças a Deus estou e ainda assim glorificar o nome de Deus, porque é isso que tem impacto. Neide, imagina se eu viesse aqui falar que Deus cura e eu precisar de uma intervenção divina na área da cura. Não que não acontece, mas imagina que eu falo que Deus faz e eu não tenho nenhuma prova concreta para provar que Deus faz. Será que seria tão credível as minhas palavras? Penso que não. Então, é necessariamente isso que nós precisamos entender. Deus nos faz para que nós sejamos testemunhos vivos, ocular, de que efetivamente Ele faz. E essa é a minha oração, que o Senhor me faça um escândalo da graça dele nessa nação e que as pessoas percebam que sim, é possível nós sermos politicamente expostas, socialmente bem e ainda assim sermos íntegros, porque eu não estou a falar de viver uma mentira, Exato. estou a falar de ser efetivamente íntegra diante de Deus e diante dos homens. É E possível. há pessoas, inclusive, que confundem humildade, não é, com pobreza, se assim posso Não, dizer, não, não. com um estilo de vida que não é digno de ninguém. Não, não. Pois A é, humildade é simplesmente você reconhecer que não está acima de ninguém. Isso é exato. humildade, que eu não estou acima de ninguém. Olha, e falávamos ainda sobre a questão pronto, da inclusão do ser espiritual na Uhum, sociedade. uhum. Eu gostava de perceber, de que forma é que a mulher espiritual também pode ser uma voz ativa nas questões sociais do nosso país? Por exemplo, nós somos movidas, para quem é cristã, pelo Espírito Santo de Deus. Uhum. E para a tomada de decisões, nós precisamos de uma instrução. Portanto, se eu quero ter um impacto, eu preciso de receber uma instrução do alto, uma motivação, e sem Deus não consigo. Então, a partir do momento em que eu sou inspirada por Deus, automaticamente eu vou ser movida a agir de forma certeira, a fazer o que é correto, a tomar as decisões apropriadas em várias esferas sociais, naquilo que a vida me colocar a fazer. Então, o impacto está exatamente nisso, em nós conseguirmos solucionar Uhum. aquilo que se calhar outras pessoas não conseguiriam. A Bíblia dá o exemplo de várias pessoas. José, ele estava ali preso, o rei precisava de uma orientação, chamou os magos, chamou todas aquelas pessoas que ela achava que poderiam lhe dar a instrução ou a revelação daquele sonho, mas Uhum. foi José que trouxe ao rei a revelação Relação. daquilo que efetivamente iria acontecer. Então, o nosso impacto está exatamente nisso, em Uhum. nós darmos respostas que o governo não consegue, Uhum. em nós darmos respostas que a lei orgânica não consegue e o Estado olhar para alguém, e isso é muito comum na Nigéria, Estados Unidos, os presidentes terem consultores que são homens e mulheres de Deus, porque eles percebem que existem momentos em que a nossa raça humana não consegue. Precisa-se de algo superior a Superior, isso, exato. superior ao nosso entendimento, Isso. para nos dar uma direção e o discernimento correto. Eu tenho que me controlar, porque eu, começo a ouvir essas coisas e o meu espírito fica impactado e eu daqui a bocado já começo: "Isso, exato, quero concordar", então tenho que me controlar muito. Pastora, Uhum, eu vou lhe convidar a conhecer aqui a nossa roleta do uhum, sucesso da uhum, Mulher Pro Max, não uhum, é? Nós temos aqui uma seta e eu uhum, vou lhe pedir que gire a roleta. A cada palavra que calhar, eu vou lhe pedir que ou conte uma história que lhe faça lembrar essa palavra, uhum. ou dê um conselho, ou simplesmente diga a primeira coisa que lhe surge em mente Uhum. em relação à palavra, Certo. certo? Uhum. Então 3, 2, 1 e é consigo.
conhecimento? Conhecimento é a chave para o existir. O conhecimento é que vai te dar a capacidade de existir. Porque tu podes viver e não existir. As pessoas estão vivas, mas não Isso. existem. Porque o existir é o quê? É termos consciência plena de quem nós somos. Uhum. E é o conhecimento em Cristo que vai te dar essa revelação. Uhum. Imagina, existem pessoas que vivem, até têm uma vida boa, mas elas não percebem o motivo pelo qual existem. Daí começam a sentir vazios, daí começam a tentar ir para alguns campos contrariamente Hum. deploráveis, porque elas querem ir em busca de um motivo de viver. Mas é exatamente o conhecimento em Cristo, que é a verdade que Deus nos fala acerca de nós, Uhum. que vai nos dar capacidade de existir, de viver. Então, para mim, o conhecimento está sempre Amém. conectado ao princípio, aquilo que é, digamos assim, o propósito de Deus em nós. E é muito importante falar aqui para as nossas mulheres, as nossas promates lá em casa. hum, para você que de alguma forma ainda não associa o mundo espiritual à sua vida, às suas conquistas e a tudo que tem a ver com os seus sonhos, com a sua realidade. Eu estou aqui a conversar com a pastora. Só o falar sobre Deus, só o falar sobre a palavra de Deus, já acaba por trazer uma É. alegria, traz uma sensação tão agradável que nós não estamos aqui para evangelizar ninguém, mas na realidade, se você puder experimentar, mesmo que não seja ir a uma igreja, pegar na sua Bíblia, ler, conhecer aos poucos, vai lhe fazer uma diferença muito grande. Como disse a pastora, a lei do conhecimento é a base. Pastora, eu vou lhe pedir para mais uma palavra. Amigos, uau! Amigos. Olha, a Bíblia fala de amigos mais chegados que irmãos. Eu digo que amigos são anjos que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a cumprir o propósito. E a Bíblia está cheio de histórias de amigos que foram úteis para que pessoas cumprissem o propósito. O próprio Jesus, ele, apesar de ser Deus, de ser autossuficiente, mas enquanto homem, ele precisou de De amigos. amigos, é. Amigos Uhum. que lhe ajudaram a cumprir o propósito. E atenção, vou falar aqui algo que aparentemente é contraditório, mas não é. Uhum. Jesus chamou Judas de amigo, mesmo sendo a pessoa que levaria-lhe cruz. E mesmo Por ele quê? sabendo. Mesmo ele sabendo. Uhum. Porque para Deus, amigos são aquelas pessoas que nos aproximam do propósito. Então Deus olhou Judas como um amigo. Por quê? Porque era Judas que iria ser o canal para ele chegar à cruz, que seria a missão principal dela aqui na terra. Mas repara que Deus chamou Pedro de Satanás. Hum. Quando ele tentou falar que iria morrer e Pedro lhe disse: Não, Hum. tu não podes morrer. Jesus disse: Aquieta-te, arreda-te dele, Satanás. Porque todas aquelas pessoas que te afastam de Deus, que te afastam do propósito, esses são os teus piores inimigos. Então, amigo para mim é uma simbologia de vontade expressa de Deus na terra. Porque quando Deus quer nos ajudar a chegar ao propósito, Ele usa pessoas, Ele traz amigos para cada estação das nossas vidas. Uhum. Olha, nos dias de hoje, não é, está muito em alta as doenças do século, não é? Uhum. Nós estamos em fase de depressões, burnout, as mulheres vivem com uma grande ansiedade. Uhum. E eu gostava de perceber por que é que a espiritualidade continua a ser uma ferramenta fundamental, não é? De certa forma, e muitas vezes ignorada para a saúde mental das mulheres. Neide, veja, tudo aquilo existe, existe por um propósito. Uhum. Por exemplo, nós estamos aqui nesse programa lindo. Este microfone, quando foi criado ou projetado, a pessoa que fez, fez com um propósito. Nós não podemos pegar o microfone e tirá-lo daquilo que é o propósito dele. Morre. Se nós pegarmos uma planta e tirarmos da terra ou do habitat natural dela, ela morre. O ser humano veio de Deus. Deus é a nossa fonte. Então, fora dele, nós sobrevivemos, não vivemos. Então, não tem como
um ser humano, alguém, subsistir fora de Deus. Quer as pessoas que acreditam em Deus, quer não. Por isso é que todo ser humano que vive longe de Deus sempre vai viver com a sensação de falta. Daí que a Bíblia fala de uma paz que excede de todo o entendimento. É tu não teres nada, ou aparentemente nada, não estares a cumprir ainda, ou não estás a viver o teu propósito real. Imagina, eu quero me casar e ainda não me casei. Quero ter filhos e ainda não tenho filho. Mas isso não tira a minha paz. A Bíblia fala da paz que excede todo o entendimento. É tu estás numa situação que para as pessoas tu já devias morrer, não devias existir, mas Deus te dá uma força, uma paz, que tu mesma dizes, meu Deus, mas como é que eu estou bem? É aquela força sobrenatural. Então, as doenças do século só subsistem por causa da falta de Deus. Porque quando nós encontramos Deus, nós encontramos respostas que nós mesmas não Certo. entendemos. Mas como é que eu estou a viver isso, mas parece que algo está tudo bem? E para quem não vive nessa frequência, ela está a fingir. Não, não estamos mesmo a fingir, estamos mesmo bem. Porque Deus coloca-nos essa motivação, que é o Espírito dele em nós. Então, quando nós vivemos em Cristo, nós temos a sensação da plenitude. A plenitude não é faltar, mas a plenitude é saber que hoje eu não tenho, mas é uma questão de tempo. Logo, eu não preciso ficar triste. Eu não preciso entrar em Viver em depressão. ansiedade. Eu não preciso viver ansiosa. Exato. Porque eu sei que é uma questão de tempo. Eu disse há pouco tempo, ali, estávamos ali no off, eu disse, com Deus nós não perdemos. Com Deus não perdemos, porque todas as coisas com Deus cooperam para o nosso bem. Então, quando eu tenho essa consciência, o que é que vai me tirar a paz? É Não é engraçado que possível. isso acaba por responder a minha próxima pergunta, se a vida pastoral acabou por, de alguma forma, fazer perder alguma coisa, se sente que perdeu alguma coisa a partir do momento que assumiu esta posição, Não. teve que abrir mão de alguma coisa. Em Deus não se perde. Uhum. Em Deus só se soma, não existe subtração. Porque até aquilo que nós perdemos gera testemunho. E a partir do momento em que um problema meu edifica alguém, eu não estou a perder. Eu estou a usar aquilo para a edificação de uma vida. Estou a ganhar. A Bíblia fala que Sansão caiu com Dalila. Mas ainda assim, no último dia da vida dele, Deus lhe concedeu a vitória sobre os inimigos. Porque Deus não olha. No céu não vai existir casamento, filhos. Para Deus é o teu propósito. Se tu cumpriste o propósito, independentemente do processo, para Deus é o que conta. Então, Sansão, apesar de ter caído, ele podia não ter morrido da forma que morreu, mas ele cumpriu o propósito. Então, eu não sinto que tenha perdido alguma coisa, porque até o meu passado, as coisas que não foram tão como eu queria que fossem, contribuíram para aquilo que eu sou hoje. Então, eu não perdi. Muito pelo contrário. Ganhei sabedoria, ganhei conhecimento, ganhei experiência. Deus colocou um testemunho. Eu, antes quando eu me casei, eu perdi um filho. Mas hoje o meu testemunho é usado para curar milhares de mulheres. Vou considerar isso uma perda? Não. É um testemunho, é um mecanismo, é uma ferramenta que Deus usou para ganhar outras mulheres, para edificar outras mulheres. E também, o que é que eu noto? Nós queremos entender tudo. E eu preciso aqui reiterar: nós não vamos entender tudo. Existem respostas que são um dia, quando estivermos lá com Deus, lá no céu, é como, Senhor, calma aí, aquele dia mesmo aconteceu isso, por quê? Ele vai dizer, olha filha, aquilo aconteceu por isso. Não vamos ter respostas para tudo. E está tudo bem. O grande problema é que nós queremos questionar e tentar entender o porquê de coisas estarem a acontecer. Aí começa a frustração, porque nós não conseguimos respostas para tudo. E quando eu percebi isso, eu descansei. Não, descansei. Olha, Descansei. e nesta busca de respostas, não é? Hoje em dia nós vemos muitas mulheres que por alguma ansiedade, que por se calhar falta de propósito, acabam por enveredar por outros caminhos para finalmente conseguir aquilo que necessariamente Uhum. procuram. E a minha grande questão é: será que é possível uma mulher crescer na carreira e ainda assim manter a alma em paz? É possível, ou o sucesso tem sempre um preço espiritual? Não. Neide, eu sou prova viva, nós estamos a falar a uma cadeia televisiva Uhum, e eu falo isso assim, às claras. uhum, Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu nunca precisei de usar escadas obscuras, caminhos tortuosos,
para conseguir assim, o que o mínimo ao máximo. Uhum. Tudo aquilo que é pouco, mas que eu glorifico a Deus de eu ter alcançado, eu consegui em Deus, Uhum. na confiança, e eu digo na legalidade. Não tem ninguém aqui que vai dizer que e pode vir, não há. Uhum. E aqui nós agora estamos na era digital dos comentários, podem comentar que vai dizer: "Ah, essa aqui fez o teste de sofá". Não existe isso, comigo Uhum. não. "Ah, essa aqui teve que mentir". Não tem. Uhum. Tudo aquilo que Deus me permite viver é mesmo na via da confiança em Deus, Uhum. da espera, da oração, do jejum Uhum. e da fé de que sim, as coisas vão acontecer. Então, as pessoas que normalmente optam por caminhos escuros, optam por mentiras, Uhum. optam por romper com os seus princípios em troca de coisas tão supérfluas, são passageiras, são normalmente pessoas que não se conhecem. Porque quando tu sabes quem tu és, tu sabes que tu não precisas disso, de jogar tão baixo para coisas que Deus em minutos te dá. Então, a falta do autoconhecimento em Cristo muitas vezes leva-nos a ser precipitadas naquilo que é obtenção de coisas que Deus já colocou em nós. Exato. Olha só um exemplo, Neide, só para Uhum. cortar. O inimigo, o diabo, chega para Jesus. Se tu és filho de Deus, lança-te desse cume. Se tu és filho de Deus, se te prostrares diante de mim, eu te darei Tudo. tudo. O que ele ia dar para Deus se ele é o dono de tudo? E isso é a proposta do diabo nos dias de hoje. Ele disse a Eva: se comeres dessa fruta, vais ser como Deus. Eva já era como Deus. Uhum. E nós hoje estamos a ser enganados por coisas que nós já temos. O inimigo vem e te diz: olha, se tu quiseres ser famosa, Uhum. tens que fazer isso. Deus já te fez. O apóstolo Paulo está a dizer que nós somos a publicidade de Deus aqui na terra. Uhum. Publicidade fala de algo visível, fala de algo imponente. Quando nós vamos às ruas, temos placares publicitários, não é algo que está escondido, é algo que está visto. Então, Exato. nós já somos a aparição de Deus. O Uhum. próprio Deus está a dizer que nós somos o representante legal dele, embaixadores. O que o embaixador faz? Ele representa um país dentro do outro país. Uhum. Então, quando o diabo te dá propostas daquilo que tu já tens, é só para alguém que não se conhece. Uhum. Porque ele vai dizer: o que o inimigo vai me dar? Eu tenho tudo. É uma questão de tempo. Então, a falta do autoconhecimento é que vai levar as pessoas a acreditarem Uhum. que elas podem ter aquilo que elas já têm. Pois, entretanto, existem também pessoas que já frequentam a igreja, que acreditam ter uma relação perfeita com Deus, não é? Que vivem uma vida perfeitamente religiosa, não é? Entretanto, acabam por não ser realmente espirituais. Existe realmente uma diferença entre espiritualidade e religiosidade? Muito. A religião te faz fazer de uma verdade a única verdade. É, a tua mãe ensinou-te que não se pode comer pão no chão, por exemplo, e tu não se pode comer pão à mesa, tu levares aquilo como a única verdade. De modo que se tu sentares na mesa e comeres um pão, tu vais te sentir em pecado, porque Uhum. foste treinada que o pão só se come no chão. Exato. E a religião faz isso. Ela te limita no conceito que te foi passado, na doutrina que te foi passada. Já o cristianismo não. E é a luta que Jesus teve. Porque eles diziam: mas como é que podes tu andar com uma prostituta sendo tu Deus? Não, tu não és Deus. Porque se fosses, não andavas com uma prostituta. Como é que podes tu curar no sábado? Se os nossos pais disseram que não se cura no sábado. E Cristo veio exatamente para ferir isto. Dizer: olha, não é sobre isso. Uhum. Eu respeito, mas tem muito mais. Isso. Então, é extremamente importante nós sabermos separar a religião do cristianismo. O cristianismo fundamenta-se no amor, fundamenta-se em Cristo e não naquilo que são os conceitos humanamente aplicáveis. E devemos respeitar alguns, desde que não fira os princípios. Uma coisa que muito se vê, e nós podemos ver no dia a dia com amigos, familiares e etc. Pronto, boa parte de nós cresceu dentro de uma realidade Uhum. católica, não é? Uhum. E entretanto, muito nos foi doutrinado, não é? Muito nos foi passado, e acabamos por, de certa forma, crescer com crenças limitantes, não é? De que
não podemos isso, não podemos aquilo. Aliás, na própria época em que eu me converti, eu conhecia um Deus muito diferente, que eu sinto que é o que a maior parte das pessoas não Sim. conhece, que é o Deus de amor, o Uhum, Deus que está aqui para te receber, uhum. o Deus que quer que tu tenhas o melhor da vida, que tu estás aqui exatamente para dominar, como disse a pastora logo no início. Hum, e o que acontece é que nós crescemos a acreditar que provavelmente vamos para o inferno, tudo o que fizermos é errado, nós não podemos isso. Se eu faltar com respeito à minha mãe, eu vou para o inferno. Se eu fizer isso, não que seja o correto fazer algo do género, mas como é que nós, hoje, boa parte das mulheres angolanas, boa parte das mulheres que quer ter uma convivência saudável com a vida espiritual, pode de alguma forma limpar essas crenças limitantes que de certa forma impedem muitas mulheres de alcançar patamares muito altos? Apóstolo Paulo diz assim: quanto mais de Deus busquei, mais dele vi, que afinal Uhum. ainda nem conhecia metade daquilo que ele é. E quanto mais de Deus nós buscamos, nós sentimos a necessidade de buscá-lo ainda mais, porque nós conhecemos em parte, mas não Uhum. conhecemos tudo. Então, a partir do momento em que alguém se predispõe em aprender com Deus, ela torna-se um terreno fértil para o crescimento. Eu cresci numa igreja em que a minha mãe levou-me, Assembleia de Deus Pentecostal, Uhum. e eu amo. Aliás, eu costumo dizer que o que nos une não é a religião, é Jesus. Uhum. Se tu não és da minha igreja, mas crês em Cristo, crês em Deus, somos irmãos. Agora, é isso que me move, Jesus. Uhum. Porque religião são conceitos humanos. No céu não vai ter, olha, o irmão da Católica, o lugar dele é aqui. O irmão da Arena Divina, o lugar dele é aqui. O irmão do Simão Toco, não. No céu vai ter quem aceitou e recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Exato. Esses são aqueles que herdarão o reino. Então, igreja ou denominações religiosas é algo que o homem é que criou por conta das insatisfações. Eu não concordo com a teoria da Neide, Uhum. eu vou ter a minha teoria e dentro disso vai ter sempre aquelas pessoas que vão concordar com as minhas teorias. Uhum. Mas as minhas teorias não são absolutamente corretas. Ou não existe nenhum homem 100% certo. Então eu acho Caso que essa Pedro e questão de Paulo, religião, né? de igreja, vê, Jesus veio para todos, mas Paulo veio para os gentios, Exato. para um grupo de pessoas. Então é extremamente importante nós fluirmos no lugar em que Deus nos mandou estar e não nos fecharmos Uhum. ao ponto de eu dizer assim: eu não posso ouvir a Neide porque ela não é da minha igreja. Uhum. Eu posso perder a oportunidade de aprender algo com a Neide por conta desse preconceito. Exato. E no final do dia eu é que perco. Então, eu sou muito aberta para aprender Uhum. com qualquer pessoa, desde que o Espírito de Deus me confirma. Porque há uma confirmação no nosso interior Sempre. de que, não, aqui não. Não, Uhum. isso aqui não. Mas não tenho problemas quanto a isso. Uhum. Nenhum. E aconselho que as pessoas não tenham, sejam abertas. Eu já, há uma religião, Testemunha de Jeová, eu aplico muito a forma disciplinada que eles são, Uhum. a nível de evangelizar. Tu vais ver que eles começam de De pequeno. pequeno. Um menino de 7 anos já vai às ruas falar de Jeová. Exato. E isso é um princípio que eu aprendo com eles. E é bíblico ensinar o menino, a criança, o caminho desde pequeno. Uhum. Então, eu tiro um pouquinho de tudo, desde que esteja em consonância com a palavra, se és da católica, se és do Simão Quimbango, se és de que igreja, desde que me agrega, desde que não viola aquilo que são os conceitos que eu prego, aquilo que eu creio, para mim está Uhum. tudo bem. E é sobre isso. Pastora Leida, vamos a mais uma roleta? Vamos lá, Rapidinho, escolher uma nova palavra. falar. Posso? À vontade. Crescimento. É a minha porção. É a minha porção. Olha, no reino de Deus não crescer é maldição. Hum. Tudo que Deus fez. A única pessoa que Deus fez grande foi Adão. Uhum. Mas depois Deus percebeu que aqui, Não então estou tenho que não estou voltar pronto. e viu que usou o método de trazer Jesus por meio de uma mulher, começando do embrião até o crescimento, até a Uhum. concretização do propósito. Jesus chega para uma figueira com vontade de comer e a figueira não tinha figos.
Uhum. E a Bíblia fala que não era o tempo de figueira, mas Jesus tinha a necessidade de se alimentar. E a partir do momento em que algo não consegue frutificar, não consegue crescer, não presta, o que é que Jesus fez? Amaldiçoou a Sou figueira da isso. raiz Uhum. e disse que de ti não cresça mais nada, porque crescimento é o natural no reino de Isso. Deus. Então, todos aqueles, por isso é que eu digo assim, quem é cristão de verdade ou quem está em Cristo e diz assim, não, eu não quero, acho que uma coisinha não. Uhum. Deus é um Deus de amplitude. Deus é um Deus de crescimento. Deus não me digam o que é que Deus fez de pequeno. Nada. Então, crescimento é o lifestyle do crente. Se você é cristão, se você quer em Cristo, crescimento é a tua porção. Não tem como você crer em Cristo e não crescer. Se você não está a crescer, alguma coisa não deve estar bem consigo. Eu acho que para hoje eu podia acabar o programa aqui e eu estava satisfeita. Vocês perceberam isso? O crescimento é o lifestyle do cristão. Uhum. Isto é muito É o forte, natural. pastora. É muito É o forte. natural do cristão. Vamos para a próxima palavra. Conhecimento novamente. Vamos girar mais uma vez. Mentoria. Uau, mentoria. Olha, eu tenho muitos mentores, pessoas que eu admiro, pessoas que um deles é o meu marido, Uhum, é o meu mentor, outro é o meu pai biológico, uhum. são homens que eu tenho como referência, pessoas que efetivamente instruem-me, ajudaram-me e têm ajudado-me naquilo que é o cumprimento do meu propósito. Os mentores são elevadores, Uhum. pessoas que te levam para aquilo que você deseja alcançar. Costuma-se dizer, sem amigos chegamos, mas com amigos chegamos mais rápido. E Então mais os mentores longe. e mais longe. É. Os mentores são pessoas que têm uma visão superior à tua, Uhum. que eventualmente já viveram aquilo que nós gostaríamos de viver, que têm legitimidade para nos ajudar a caminhar e a catapultar e a nos catapultarem para o nosso propósito. Boa. Olha, e por falar em mentoria, eu gostava de saber se por que é perigoso termos líderes femininas que não tenham raízes espirituais profundas. Meu marido costuma dizer uma frase que eu amo: Deus não faz por ti o que ele não fez contigo. Deus não faz por ti Por ti, o o que ele que ele não fez fez, contigo. o que ele não fez contigo. Contigo. Ou seja, Ok. o teu propósito está fundado naquilo que é a tua missão, no o teu testemunho. Uhum. Deus hoje levantou-me para curar, porque um dia ele me curou. Então, Deus fez comigo Comigo, o que eu estou a exato. fazer com outras pessoas. Ok. O grande problema é que nós temos muitas pessoas na praça Uhum. a ensinarem ou a passarem aquilo que nunca viveram. Uhum. Não com isso quero dizer que eu tenha que necessariamente ter vivido tudo para ter legalidade de o fazer. Eu nunca me prostituí, mas eu posso ensinar uma prostituta. Eu nunca bebi, mas eu Uhum. posso ensinar alguém que bebe. Mas eu preciso de ter uma base que me credencia a estar de pé para ensinar. Uhum. Daí que quem nunca se sentou para ouvir não pode se levantar para ensinar. Uhum. Em qualquer esfera social, tu precisas de ser validada para o exercício de uma função. Exato. Para tu seres professor, Uhum. tem requisitos. Para ocupares um cargo público, tem requisitos. Uhum. Por que é que nós achamos que para se levantar como uma voz de Deus não tem requisitos? Dormes, acordas, sonhas e amanhã já estás aqui, mentoria X, pastora X, missionária X. Daí que não concordo inteiramente, Uhum. mas é uma forma que o governo está a tentar encontrar de que todo homem, mulher, para ser considerado efetivamente pastor, tem que cursar o Uhum. pastorado, tem que fazer a Exato. formação. Por quê? Por conta disso. Daquelas pessoas, eu vejo a Neide falar bem, eu vejo a Neide ter uma postura, amanhã também faço. Pego um lençol, um pano preto na minha casa, um microfone e também abro podcast Cast Pro Max Pro. Uhum. Porque a Neide faz bem e eu acho que posso fazer. Não é Uhum. sobre isso. Então, isso é um perigo. Exato. E muita gente, Neide, prega o que não vive.
E nós estamos numa sociedade em que as pessoas estão tão doentes, as pessoas estão tão à procura de uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, que qualquer pessoa que venha dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, as pessoas acabam por cair, por seguir. E nessa senda eu gostava de perceber o que é que Angola perde continuando a pôr a espiritualidade, a real espiritualidade em segundo plano. Veja, sim, Neide, é preciso que haja um devido controle, Uhum. porque no meio dos bons tem aqueles que aproveitam-se Exato. para fazer mal. E nós temos visto, é visível, não vou estar aqui a citar É. nomes, Uhum. mas é visível, pessoas, homens, mulheres que se levantam, aproveitam-se dos crentes, de pessoas necessitadas, Uhum. pessoas que precisam de ajuda, carentes, para abusarem da fé dessas pessoas. Uhum. E daí que há sim a necessidade de um certo rigor por parte das políticas do Estado para fiscalizar essas Uhum. práticas. Nós, a nível do tribunal, por exemplo, recebemos vários casos a nível da jurisdição crime, de violações por parte de supostos pastores, Uhum. abuso sexual e dentre outros crimes assim horríveis. Então é necessário sim que haja uma fiscalização brusca para que se termine com essas práticas. Mas no meio dos maus também tem os bons. Só Uhum. que muitas vezes aquilo que é mau tende a ter mais força ou mais visibilidade do que o que é efetivamente bom. E depois ficamos todos misturados. Daí que quando as pessoas falam, dizem esses pastores, Uhum. essas pastoras, por Uhum. causa dos maus. Mas Exato. ainda existem os bons. Daí a necessidade de nós buscarmos orientação ao Espírito de Deus que Uhum. nos revele, nos dá discernimento de sabermos quem são os bons e quem não são. Uhum. Olhe, pastora, existe aqui muitas questões e às vezes nós vemos pessoas que umas não têm a oportunidade de entrar para a igreja e então seguem outros caminhos Uhum. e depois chega uma altura que acham que já têm pecados demais e que não Oh. podem, de certa forma, ser recebidos, que não se sentem dignas ou dignos, não é? De certa forma, de ser perdoados por Deus e porque acreditam que Deus é um Deus limitado, Uhum. de certa Uhum. forma. E também temos casos de pessoas que já até tiveram na igreja, de Uhum. alguma forma, Uhum. já tiveram uma vida espetacular com Deus, por consequências da vida acabaram por afastar-se e depois também já acham, e porque tem até versículos bíblicos que diz que é até pior para quem já fez parte, já Uhum. conheceu, não é? Uhum. Hum, Acham que já não adianta regressar porque acabou por já estar perdido por completo. O que é que diria a essas pessoas, quanto um caso quanto outro? Aí está, normalmente são pessoas religiosas, Uhum. porque quando tu és cristã, tu percebes que o teu Cristo não veio para os perfeitos. Uhum. Tu percebes que o teu Cristo não veio para os sãs. Uhum. Tu percebes que o teu Cristo não veio para quem não tem pecado. A Bíblia diz que ele morreu Uhum. para os pecadores. Ele entregou-se por nós. E há uma história que retrata muito isso, da mulher adúltera, que Hum. ela foi encontrada em adultério. E as pessoas chegaram e colocaram-lhe aos pés de Jesus, à espera que Jesus a apedrejasse ou a condenasse. Uhum. E Jesus, ignorando todos aqueles que eram os acusadores, olhou e disse: quem de vós nunca pecou? Peguem pedra e atirem para a mulher. Uhum. E naquele momento, os acusadores da mulher, acredito que pararam, Uhum. lembraram-se dos milhares de pecados que eles tinham e simplesmente foram embora. Jesus pergunta para a mulher: onde estão as pessoas que te acusaram? Ela responde: já não estão aqui. E Jesus olha para ela e diz: vai, não peques mais. Uhum. O nosso Jesus é esse Jesus. Uhum. Ele só está à espera que nós nos acheguemos a Ele com Exato. os nossos pecados, Uhum. com as nossas falhas, com as nossas imundícies, porque sem Ele nós não conseguimos vencer tudo isso. Então, se você está nesta fase de sentir impura, imunda, é exatamente nesse momento que Jesus te espera. Porque Ele não veio para os sãs. O sã não precisa de médico. Se Exato. nós já estamos com a direção, não precisamos de quem nos oriente chegar. Uhum. Então, o meu Jesus veio exatamente para aquilo que a religião não sabia, para os pecadores. Daí que, quando ele sentava para conversar com as prostitutas,
as pessoas olhavam e diziam: este não é o nosso Jesus. Uhum. Porque na lei mosaica, uma mulher impura, como a do fluxo de sangue, era considerada imunda. Imunda. Logo, não tinha de Uhum. estar no convívio social. Hum. Uma mulher adúltera, tendo provado que efetivamente estava ali no adultério, tinha de ser apedrejada. Mas Jesus não fez isso. E para eles, como é que pode? Se a lei Exato. dizia isso. Uhum. E Jesus disse: eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Ou seja, aonde o homem não consegue sozinho, eu vim lhe ajudar. Exato. Eu vim lhe dar o que é a graça? É um favor imerecido. É nós, por causa dos nossos pecados, da nossa natureza adâmica, não conseguimos viver sem pecar, mas com Cristo em nós, Ele nos dá a habilidade de não pecar. Então, para quem tem Cristo, é mais difícil pecar do que pecar. Por quê? Porque Ele vai te dar esse empoderamento. É Isso. tu chegares aqui e dizes assim: Neide, tu não trabalhaste para isso, mas está aqui uma casa em tal atona. Isso. E tu olhas para o teu salário Basta. e sabes que não é possível comprar Através uma do casa salário. dessa, mas Exato. porque eu quero te oferecer, eu estou-lhe a dar essa casa. É a graça. E é sobre isso. Uhum. É eu não merecer, nem de quem nunca pecou. Uhum. O grande problema é que nós queremos categorizar pecado. Exato. Quem bebe é mais pecador do que quem fornica. Uhum. Quem fornica é mais pecador do que quem mata. Existem pecados. E quem mata é pior do que quem Mas fofoca. Jesus morreu pelos nossos. Existe o pecado, existem pecados. Hum. Pecados são as nossas práticas reiteradas. Pecado é a raiz dos pecados. Uhum. Jesus morreu, se fez pecado para abolir os nossos pecados. Uhum. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós já não somos pecadores. Nós somos filhos de Deus, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. E daí que a salvação não é por obras, é pela graça. Pela É graça. nós não merecermos, mas como cremos em Deus, por Uhum. isso Ele nos dá esse privilégio de sermos salvos. Então, se existe alguém que está distante e se alguém te fez acreditar que por causa do teu pecado você não é digna, eu, Leida Afonso, estou a lhe dizer, debaixo daquilo que a palavra me confia, é digna. Deus te espera. E a partir do momento em que você reconhece que precisa, já é um ponto de partida para a mudança e alcançar aquilo que é a promessa do Senhor. E quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Hum. Pastora, existe espaço para compaixão dentro do rigor legal? Em que termos? Legalmente falando, Legalmente lei? falando, existe espaço Olha, para até compaixão? dentro da lei ou do nosso ordenamento jurídico, isso no âmbito criminal, existe as circunstâncias agravantes e atenuantes. Uhum. Para cada crime, a forma que tu vais julgar é diferente. Daí que na jurisdição criminal não é permitida analogia, que é pegar a resolução de um caso e aplicar no outro. Porque para cada caso há uma necessidade de ser aplicado a pena de forma individual, analisando Uhum. todo o cenário. Por exemplo, alguém que matou por legítima defesa e alguém que matou com dolo, a pena é diferente. Porque quem mata por legítima defesa foi Uhum. mesmo defesa. Ele Uhum. encontrou-se num cenário em Exato. que precisava se autodefender Defender, exato. e culminou em morte. Mas quem mata por dolo, essa pessoa, em princípio, premeditou. Logo, a premeditação já incide sobre a circunstância agravante. Ou seja, tu arquitetaste o crime, tinhas intenção de. Uhum. Aí entra essa questão da Neide. Já nas circunstâncias atenuantes, calma aí, ele cometeu um crime, mas em que circunstância? Isso. Existe já uma pena que está o antecedente criminal? Não, não existe. Até estava na rua, ele estava com arma e de repente o bandido veio e ameaçou-lhe e ele, naquilo de defender-se, disparou um tiro ou um golpe de arma branca e culminou na morte. Onde é que foi o tiro? Não, o tiro até nem foi para matar, foi só para lhe imobilizar, foi na perna, mas como verteu muito sangue, a ambulância não chegou a tempo, a pessoa Quer dizer, é um morreu. Ah, conjunto de ok. Então nós estamos ali a pressupostos. ver que ele não tinha intenção de matar, porque ele até nem Exato. desferiu o tiro sobre o peito ou sobre a cabeça, que são as zonas, né, imediatas para que levam a pessoa à morte. Ele desferiu o golpe no peito, ele não tinha. Ou seja,
aí está a compaixão. Uhum. Tu vais analisar toda a circunstância e Exato. chegas à conclusão que sim, foi legítima defesa, diferentemente de alguém que arquitetou, premeditou. Então, na vida em Deus é a mesma coisa. Deus vê a intenção do nosso coração. Quando nós erramos, Deus vê a motivação. Daí que muitos podem dar ofertas grandes, podem fazer e mostrar que fazem. Se o seu coração não tiver focado aquilo, para Deus aquilo é show. Uhum. Havia uma mulher que ofereceu moedas. Uhum. Jesus disse, essa ofereceu mais que todos, porque ela deu tudo que tinha. Uhum. Há pessoas que não, elas fazem para serem vistas, para serem faladas, fazem para mostrar que fizeram. A motivação. Então, é mais ou menos isso. A forma com que nós fazemos as coisas Uhum. é que vai diferenciar-nos uns dos outros. E é aí que Deus vai olhar, calma aí. A Leida não ora tanto. A Neide não ora tanto, mas ela tem um coração voltado para ajudar. Eu vou lhe abençoar. A Leida até ora, mas é má. Maltrata as pessoas. É fofoqueira. Não. E depois eu olho, mas por que eu oro mais com a Neide? Eu estou sempre na igreja. Mas comigo nada acontece. Como é que está o teu coração? Exato. Qual é a tua motivação? Uhum. O que é que te move a fazer o que tu fazes? E é isso que para Deus é importante. Uhum. Eu gostaria, pastora Leida, e nós estamos mesmo a chegar ao fim. Eu era capaz de fazer parte 1, parte 2, parte 3, porque o que mais temos aqui é conteúdo para você, mulher Pro Max, compreender que a vida espiritual faz toda a diferença na vida de uma mulher de sucesso. E temos aqui uma mulher de sucesso a falar sobre isso da primeira pessoa. Pastora Leida, eu gostava que deixasse uma mensagem para as mulheres angolanas, aquelas mulheres que têm trabalhado, batalhado para serem mulheres Pro Max, que até têm, de alguma forma, porque todos nós, de certa forma, temos valor, temos conhecimentos que ainda não desenvolvemos, temos aptidões que ainda não desenvolvemos e que só precisamos de conhecimento. Então, eu gostaria que deixasse uma mensagem para essas mulheres que ainda não se descobriram, que deixasse uma mensagem de esperança para as mulheres que acham que já não há esperança para elas, de todas as formas, e que deixasse uma mensagem também para as mulheres que ainda acreditam que a sua maior bênção está em casar e ter filhos. A mulher vai à igreja para pedir bênção de casamento. A que nível deve estar a mulher de Deus? Ou a que nível deve estar a mulher angolana para representar Deus ou para serem, não é, as embaixadoras do reino? Eu sempre soube que eu iria me casar, iria ter filhos, que Deus iria me abençoar. Isso é algo que eu sabia. Mas não é algo que eu busquei. Uhum. Porque a maçã não precisa de oração para dar frutos. Uhum. Existem coisas que nós não precisamos de orar. Deus já nos confiou. Portanto, é preciso nós percebermos que buscar o reino de Deus faz com que as demais coisas, tal como a Bíblia diz, nos sejam acrescentadas. As demais coisas fala de casamento, fala de filho, fala de prosperidade financeira. Mas primeiro lugar é o reino. Quando tu decides viver para Cristo, não tem como. As bênçãos vão te acompanhar naturalmente. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. Então, o segredo, Neide, está exatamente nessa ordem que as pessoas invertem. As pessoas querem primeiro buscar a bênção antes do abençoador. Nós primeiro temos de buscar o abençoador e, consequentemente, as bênçãos vão chegar. Existem regalias que eu tenho como magistrada que eu não pedi. A partir do momento em que eu sou magistrada, a lei me confia imunidades, regalias. Eu não preciso pedir isso, já vem dentro do pacote. Exato. Então, quando tu te predispões a viver para Cristo, em espírito e em verdade, dentro do pacote já vem acompanhado o marido e o bom marido, já vem acompanhado filhos saudáveis, já vem acompanhado emprego, já vem acompanhado saúde. Isso tudo está dentro do pacote. Porque eu conheço pessoas que até têm filhos, têm marido, mas ainda assim sentem que parece que não têm nada. Vazio, Por exato. quê? Porque inverteram a ordem. A ordem nunca foi. Deus não nos fez nem denunciou, não vai ter. Quem casou? Está aqui, vem para aqui. Quem fez filho? Não.
No céu vai ter quem recebeu e aceitou Jesus e viveu de acordo à programação que Jesus tinha, ou que Deus tinha para ela, ou Uhum. para ele. Então, primeiro é buscar o reino e as demais coisas te serão acrescentadas. Filho, são as demais. Uhum. Marido, são as demais. Emprego, são as demais. Busca só Jesus. Uhum. Ele é um bom pai. Ele não deixa que os seus filhos padeçam. Padeçam. Uhum. Pastora, e num mundo como o de hoje, em que Uhum. nós temos acesso a tanta informação, Hum, muita informação que é hum, falsa, mas nós não conseguimos filtrar, não uhum, sabemos filtrar, eu gostava de perceber como é que uma pessoa que se vai converter agora uhum, consegue filtrar a realidade das coisas, porque, por exemplo, a uhum. gente sabe que está a seguir Jesus, Isso, mas também isso. acredita em horóscopo, mas ao mesmo tempo, porque eu sou cristã, canceriana e Uhum. assim sucessivamente. É. Até que ponto é que nós podemos ser cristãos e compreender que numerologias Uhum, e uhum, tarô e etc. uhum. Podem ser ferramentas aceitáveis e até que ponto é que não são ferramentas aceitáveis de todo e que quando recebemos Jesus ele é o nosso único Senhor e Salvador e Uhum. assim devemos seguir. Eu acho que isso era muito importante porque eu ouço e vejo Sim. muito, né? Muitas, não, eu sou cristã, mas eu sou canceriana. Não, no horóscopo chinês eu Uhum, sou isso, uhum, eu sou uhum. aquilo. Sim. Numerologicamente, o número Uhum, X uhum, funciona, o Y não funciona. Até que ponto é que pode uhum. haver uma sincronicidade? Quando nós rodamos aqui, uma das minhas palavras, se eu bem me lembro, foi conhecimento. Conhecimento. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho Uhum. e a única verdade. Então, tudo aquilo que não está intrinsecamente ligado à palavra de Deus, deita. Uhum. A Bíblia fala de signos, Uhum. Não. a Bíblia fala de numerologia, a Hum. Bíblia fala de tudo aquilo que nós hoje temos como chique, porque comemos tanto do Ocidente, Uhum. comemos tanto de outras culturas e Exato. acabamos por misturar os alimentos. Uhum. Podes ter uma congestão, Hum. podes ter uma congestão espiritual. Daqui a bocado tu não sabes o que em que é Em que que é tu que acredita? acreditas. Uhum. Então, por favor, vamos deixar de mistura. Uhum. A única lei bíblica, a única lei legal que Uhum. nós os cristãos temos é a Bíblia, é a palavra de Uhum. Deus. E a Bíblia fala que tudo vai passar menos a palavra. Uhum. Então, se aquilo que nós acreditamos não anda em consonância com a palavra, Uhum. tira, não aplica. O conhecimento puro vem da Uhum. palavra. E à medida que nós crescemos no conhecimento em Deus, nós começamos a ter discernimento. Uhum. Discernimento para saber separar que isso é de Deus, Uhum. isso não é de Deus. O grande problema é que nós somos muito vazios no quesito conhecimento. Uhum. Nós nos baseamos sempre no que nós ouvimos do nosso pastor, Uhum. dos livros que nós lemos, Exato. das pregações muitas vezes que nós ouvimos. Não é que Uhum. seja mal, mas é preciso de uma certa maturidade, Uhum. até mesmo para nós ouvirmos certas pessoas, para que, Exato. porque nós, a fé vem por ouvir. Uhum. Tudo que nós ouvimos gera em nós algo aqui dentro. Exato. E há discursos sedutores, atenção, Sedutores, muito sedutores. sedutores. E Uhum. se não tivermos maturidade espiritual para Uhum. entender, oh, isso é bonito, mas isso não faz muito Será que está sentido. de acordo? Podemos ser Uhum. levados e movidos a Uhum. acreditar e Uhum. muitas vezes até isso vai acabar por incidir no nosso modo de vivendi e Uhum. operandi. E daí vemos que é cristão, mas não vê mal Uhum. em ir no vidente. Isso. É cristão, mas não vê mal em ir. Como é que em Portugal tem muito aquelas pessoas que leem as mãos? Eh, São os ciganos que ficam ali no Rocio a ler as mãos das pessoas. Tem um tem um nome. nome específico. Eles não, é que sou cristão, mas não, não tem problema nenhum. Aham. Tem sim. Uhum. Esse espírito, Acho que é Kiro aham, Macia, se não estou esse em erro. espírito não é de Deus. Aham. Daí temos essa mistura. Não, eu mesmo, Exato. a minha fonte é a palavra de Deus. Estou satisfeita com a palavra de Deus e tudo aquilo que não entra em consonância com a palavra de Deus, Uhum. eu não quero. É para cortar. Bem, meus telespectadores, internautas, ouvintes, nós tivemos aqui no Promax a pastora Leida Afonso, uma mulher juíza, mãe, pastora, esposa, não é mulher, Uhum. neste caso,
angolana e que, acima de tudo, tem transformado a vida de milhares de mulheres e tenho que lhe dar os parabéns pelo Pela graça evento de Deus. que passou no Clube No S, que Clube. foi um sucesso. Muitos parabéns, pastora. Obrigada. Muitas mulheres É transformadas, verdade. muitas mulheres que até Mais de 1000 mulheres. já conheciam. Como é que se sente em relação a isso? Olha, eu me sinto agraciada Uhum, porque não tem nada a ver comigo, Neide. uhum, Num sábado, tirar mais de 1000 mulheres de casa, dos seus afazeres, é tudo sobre Jesus. uhum, O próprio Deus cria as condições, uhum. cria a necessidade das pessoas de lhe ouvirem por intermédio daqueles que se predispõem. Exato. E eu me predispus a viver aquilo que o Senhor tem me permitido viver. Uhum, Daí que eu digo, sem isso, eu estou a sobreviver. Então a minha vida está exatamente quando eu uhum, faço a vontade do meu Pai, a uhum, vontade de Jesus. uhum. Bem, e temos aqui então uma mulher que, tão nova, tão jovem, é um exemplo para milhares de mulheres em todas as áreas da sua vida, o que prova e o que mostra que é possível. Mulher angolana, você que está aí do outro lado e acha que não é possível, é possível. Existem mulheres que são pró-max e que são bem-sucedidas na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. E É verdade. pastora, ninguém sai do pró-max de mãos vazias, porque quem se senta nesta cadeira é porque realmente é uma pessoa pró-max na sua área e é porque realmente está a impactar a vida de muitos angolanos. E é com muito carinho, com muita honra, que eu e toda a equipa do Promax temos aqui um presente para si, Ai, com muita honra, e queremos que toda vez que olhar para ele consiga se lembrar da transformação que tem causado na vida das mulheres uau! angolanas, na vida de muitos cristãos e não Uau! só, e que continua a fazer o seu trabalho Muito obrigada. com tanta honra, com tanta mestria, não é? E que possamos tê-la aqui no Promax mais vezes Claro, para conversar e claro. falar sobre a vida da mulher Promax. Muito Eu que obrigada, agradeço. pastora. Eu vou só pedir que mostre lá para casa uma vez mais. Obrigada. Certificado. Não, aqui hoje eu fui graduada. Se eu não, quer dizer, se eu pensava que não era, não tem como. Com esse certificado, Pois é, o nosso certificado de menção honrosa apenas para aqueles que são Promax em Angola, pastor. obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu. Eu vou agradecer a sua presença uma vez mais e vou agradecer também a vossa presença. Muito obrigada por terem estado conosco, por terem acompanhado o Promax. Muito obrigada, Unitel, por nos permitir ter aqui convidados espetaculares que, de alguma forma, fazem com que nós impactemos a vida dos angolanos. Obrigada a todos, obrigada a você que nos assiste pelo Bom Som Channel, você que nos assiste pelo YouTube ou você que nos ouve pela LAC. O importante é estar conectado a nós, porque é nossa missão impactar a sua vida. Um beijinho muito grande e até o próximo Promax. Este programa é patrocinado por